Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar como melhorar a sua qualificação de leads para vender mentoria, consultoria ou infoprodutos. Se você não me conhece, rapidamente vou me apresentar aqui. Eu sou a Lara Reben, sou especialista em funis de vendas e estou aqui para facilitar o teu processo de venda de high ticket e low ticket também. E agora vamos começar a entender como vamos fazer isso, certo? Então, nosso primeiro momento aqui vai ser justamente fazer esse processo de entender os pilares que vão fazer com que você faça o que você tanto quer, que é atrair leads mais qualificados. E não, aqui eu não vou falar de anúncios, gerenciador, público, porque na verdade o segredo não está aí. Começando então aqui, a gente tem que pensar num contexto principal para entender por que eu vou apresentar para vocês esses pilares. E não vou falar de público no gerenciador e todas essas questões mais operacionais, porque na verdade o que muda o jogo para atrair pessoas mais qualificadas está plenamente, se não 100%, 80% em algumas coisas. 3 eu vou bater muito aqui em cima e uma é um formato que comecei a testar faz algum tempo e que de fato faz diferença pra gente conseguir atrair pessoas mais qualificadas, que é a cerejinha do bolo. Primeira coisa, a gente só precisa, antes de começar a pensar em atrair o público qualificado, eu preciso ter em mente qual que é o meu cliente qualificado, né? Então, antes de começar a pensar, não, eu não tenho um público qualificado, tenho que pensar qual é o meu público qualificado. E aqui quando eu falo qual é, não é no sentido de o meu público qualificado é a fulaninha de 25 anos que... Não é isso. E aí que tá o problema. Quando eu faço essa pergunta aqui, eu preciso ter em mente qual que é o contexto desse público qualificado. No meu caso, só para ficar bem explicado aqui, por exemplo, mulheres, homens independentes, que são empresários aqui no digital, que têm um negócio digital, que vendem mentoria, consultoria e infoprodutos, onde eles já possuem um negócio acontecendo, então eles já têm vendas acontecendo, mas eles desejam escalar as suas vendas com funis de vendas. Eles podem ter equipe, pode ter uma pessoa ou nenhuma, isso é indiferente para mim. Eles já estão vendendo, tá? Eles não são pessoas completamente iniciantes, já têm um posicionamento no Instagram, então já estão produzindo conteúdo em alguma rede social, já tem seus primeiros alunos, já tem resultados, ensinam o que eles sabem. Então, esse é o meu público qualificado. Essa é a pessoa que eu procuro. Se ela tem uma dessas características, ela já se torna potencial cliente para mim, tá? Então, tenha isso aqui em mente antes de pensar em qualquer coisa de ajustes, de melhorias, de estratégias, certo? Dito isso, a gente começa então nesse principal fator aqui, que é justamente a comunicação específica. O que significa isso? Deixa eu pegar aqui o pincel para a gente poder entender. Quando eu falo comunicação específica, parece amplo, né? Isso que eu estou falando aqui. Mas eu não tenho como atrair a infoprodutora que já faça os primeiros 10 mil reais na internet, que já vende com constância, se eu não comunico isso no meu anúncio, no meu conteúdo e no meu Instagram. É uma coisa besta e muito boba, mas muita gente erra. Por quê? Porque acredita que a gente tem que adivinhar para quem você tá falando. E não, as pessoas não são adivinhas, elas não vão conseguir adivinhar o que você tá falando, para quem você tá falando. Então, quando eu tô me comunicando no meu Instagram, no meu anúncio, aqui mesmo no YouTube, é justamente pensando nisso. Como eu vou fazer com que o meu anúncio, o meu conteúdo, o meu story, o meu vídeo no YouTube consiga filtrar e ser específico? Vai ser na temática do conteúdo, vai ser na headline do assunto, do conteúdo, stories, vídeo, o que for, tá? Então, a minha preocupação não é no tipo do conteúdo somente, tá? Mas é na comunicação inicial. É no início do vídeo, se eu faço um vídeo, já no início dele ficar claro, na capa dele está claro. Se eu tô falando de infoprodutos, obviamente estou falando com infoprodutores. Se eu estou falando de mentorias, estou falando com mentores. Se eu tô falando de funis de vendas para mentoria, fica muito claro para quem é. Não é para o e-commerce, não é para o negócio físico, não é para o dentista que vende serviço. Agora, se eu começo a falar, não, para serviços high ticket, aí posso vir um dentista que vende procedimentos de 5 mil reais, 4 mil reais, 10 mil reais, que existe. Pode ser para uma esteticista que vende produtos, serviços, né, high ticket também. A questão é que
Meu público, ele não é adivinha. A minha audiência, ela não é obrigada a adivinhar para quem eu estou falando. Por isso que o meu conteúdo no Instagram, se você dar uma olhadinha básica, ele tá muito claro para quem eu falo. Vender suas mentorias não é vender seu produto físico, seu sapato. Vender seus serviços e mentorias não é infoproduto aqui que eu tô falando. Então, a questão é tudo, os vídeos que eu começo, os posts que eu começo, eu sempre tento deixar mais específico. Até na legenda dos posts também, tá? Então, é fundamental você contextualizar o seu conteúdo. Ou seja, aqui eu falei sobre começar o mês vendendo suas mentorias, né? Então, eu fiz o quê? Eu tô falando, justamente, no início do mês foi esse post de como você, mentor, vai conseguir vender mais no início do mês. Tá? Então, é um contexto que ele está. Agora, aqui, é um contexto muito comum. É por isso que você se esforça demais para vender consultorias e mentorias. Por que eu falei de esforço? Porque é isso que eu recebo muito no meu direct, na minha aplicação da mentoria. Ou seja, as pessoas falando que estão se esforçando muito para conseguir vender. É um contexto que ele está vivendo. Se pergunte isso, qual contexto ele está vivendo? Não sei, então você vai ter que descobrir conversando com a sua audiência. Tem um outro aqui, ó. Você depende da sorte? É um cenário muito comum. As pessoas dependem da sorte, da indicação. Então, são contextos que o meu público vive. Logo, eu posso usar isso aqui para ser mais específica e atrair exatamente o meu cliente ideal pela dificuldade e dor. Isso aqui é um ponto importante, tá? A gente tem o hábito de querer só mostrar para a pessoa o que ela vai ganhar conosco, né? Tipo, o desejo, faturar mais, escalar mais. Isso funciona em termos gerais, sim. Mas o cliente que vai pagar mais, que está disposto a resolver um problema, ele já sabe qual é o problema que ele tem. Então, eu não preciso ficar levando o nível de consciência demais dele, não, porque o cliente que está pronto para comprar algo de ti, tem ali a pretensão de fazer um investimento, ele já sabe que ele tem um problema. Ele só precisa te encontrar e ver que o seu conteúdo resolve o problema que ele tem. Então, ali quando eu falo, você depende da sorte para vender sua mentoria, o que acontece aqui? A pessoa que está vivendo nesse exato momento isso, ela se identifica com aquilo ali. Logo, ela vai ler o que eu falei ali e logo ela vai entender, putz, é isso mesmo que eu preciso. Como é que a Lara consegue me ajudar? Ou é com um produto de R$97, ou é com a mentoria, ou é com alguma coisa a Lara consegue me ajudar. Então, para ela ficar claro, porque ela tem uma dificuldade, um problema e eu tenho a solução. Se eu falasse assim, você quer vender mais suas mentorias? Aí eu já entro para um cenário que eu posso atrair tanto as pessoas que querem isso, quanto as pessoas que nem estão vendendo tanto assim. São aquelas pessoas que ainda querem vender mentorias, mas estão começando. E aí eu não sou específica, eu fico mais generalista. Não é que é errado, só que para eu vender mentorias, consultorias e infoprodutos com mais leveza, eu tenho que ser mais potente. É como se eu fosse mirar no alvo a minha comunicação. Se eu deixo muito abrangente, muito aberto, eu tenho chances maiores de errar e pegar pessoas que não são meu público. Agora, quando eu sou específica, o contrário acontece. Dificilmente eu vou pegar um número grande de pessoas que não são meu público. Ainda chega pessoas que não é? Com certeza. Mas é menos. Eu diminuo muito esse número. Então, por isso que é muito importante a gente ter em mente e a gente conseguir entender e visualizar qual que é o contexto do nosso público. Não sei qual é, descubra qual é. É o seu papel como professor, especialista e mentor descobrir. Afinal, você cria produtos e serviços para resolver problemas do seu público. Você deve saber quais são, né? Não é só um, são vários. Então, você vai usar principalmente dificuldade e dor para conseguir atrair o público mais qualificado. Não é tanto no desejo, certo? Seguindo nessa linha, a gente vem para o nosso segundo ponto, tá? Que é esse contexto do cliente ideal em termos de negócio mesmo, em termos gerais. O que você vai fazer? Para facilitar, você vai pegar e vai criar uma lista, tá? De 10 contextos que o seu público ideal está vivendo. Exemplo, que nem eu falei. O meu, ele vende com muito esforço. Ele depende da sorte para vender mentoria. Ele depende da indicação para vender mentoria. Ele atrai muitos leads que pedem desconto. Ele tá com dificuldade muito grande de fechar valores do plano semestral de mentoria, que é mais caro. Isso é um contexto que ele vive. Ele não tá conseguindo atrair seguidores qualificados. São muitas coisas. Assim como pra você também é. Liste pelo menos 10 e crie 10 conteúdos com cada contexto. E são conteúdos que você vai fazer o seguinte, você vai fazer um conteúdo com um contexto
e você vai entregar a solução. Ou seja, aqui depende da sorte. Trouxe aqui um exemplo de funil, outro exemplo de funil. Expliquei o que vai acontecer com esses funis. Ou seja, eu trouxe o problema e mostrei a solução, trazendo duas opções de funil para a pessoa aplicar. Dentro do pack, ela encontra eles passo a passo, eles e outros, né? Para ela conseguir resolver. Então, não é só trazer o contexto e deixar a pessoa voando lá e comprar do concorrente. Não. É realmente, tem um contexto, qual é a solução? Você resolve a solução. Mostra para a pessoa que você resolve. Ou é a mentoria, ou é um produto gravado, o que for, não interessa o que seja. Você tem a solução. Faça isso 10 contextos diferentes. Dito isso, você vai para a parte final aqui, que é deixar muito claro para a pessoa qual que vai ser a transformação dela. Porque não adianta a pessoa entender que você trabalha ali um contexto que ela vive, que você tem a solução, mas que, ok, mas o que vai acontecer depois dessa solução? Toda a comunicação tem que ser voltada para essa transformação clara, tem que ser tangível. Tangível. Quem paga valor alto por mentorias, consultorias principalmente, infoproduto tem vários preços, né? Mas a mesma coisa funciona aqui. Eu tenho um problema, você tem uma solução. Nessa matemática aqui, nesse cálculo, o que rola, tá? O que vai acontecer aqui? Tem que surgir o quê? Um resultado, que é a transformação. Ou seja, a pessoa, basicamente, tá no ponto A aqui, no problema. No ponto B, já é a solução, que é o que ela tá buscando, que é a transformação. Então, isso tem que ser algo que uma criança entenda. Cuidado com termos muito técnicos, com a comunicação muito quadradinha, porque a pessoa tem que entender o que tu está falando. Exemplo, posso falar ali sobre depender da sorte para vender mentorias, tá? O que o meu público quer nesse contexto? Ele tem um problema, ele só vende quando dá, uma hora ou outra, então ele não tem previsibilidade de caixa, ele não consegue bater as metas dele, ele não vende toda semana, ele vê os concorrentes vendendo e ele não tá vendendo, ele acha que o problema é com ele, que ele não tem capacidade. Então começa a trazer muitas coisas nesse momento. E eu tenho a solução, que é ele aplicar vários funis fáceis de aplicar e que vão trazer todos os dias oportunidades de vendas para ele. Opa! Essa é a transformação dele. Eu vou entregar para ele oportunidades. Eu vou trazer leads qualificados, que é o que ele quer, e oportunidades de vendas todos os dias. Com isso, ele vai vender toda semana, certeza. Então, a pessoa tem que entender o ponto B. Ela tá no ponto A, onde ela não tá vendendo nada, e ela chega no ponto B, onde ela começa a vender toda semana. E não é fazer promessas mirabolantes. Não é fazer promessas tipo, eu vou multiplicar o seu faturamento. Multiplicar como? Como tu vai fazer isso? Já começa a abrir outras lacunas. Não. Seja mais pé no chão, mais tangível. A pessoa ela tem que acreditar no que você está falando. Não pode ser uma promessa surreal que a pessoa duvida que aquilo ali é verdade. Senão já começa a fazer o efeito contrário. Dito isso, você vai começar a comunicar nos seus anúncios, no seu conteúdo, em todos os lugares que você for criar mensagens. No YouTube, eu estou fazendo isso. No Instagram, estou fazendo isso. No TikTok, estou fazendo isso. Ou seja, é sempre o mesmo padrão. Dessa forma, você atrai pessoas muito mais qualificadas. E a cerejinha do bolo que eu falei aqui no início é que o formato de conteúdo muda o tipo de público que você vai atrair. E para muitos isso pode ser ruim, para outros pode ser maravilhoso. Qual que é o formato? A gente tem uma máxima, né, uma premissa dentro do marketing que a pessoa ela precisa, para comprar você e comprar o que você vende, ela tem que ter um tempo de relacionamento com você. Às vezes o relacionamento é em um vídeo no YouTube, é um vídeo. Só que qual que é a grande questão aqui? Um carrossel no Instagram, ele não gera o impacto que esse vídeo aqui vai gerar para você. Por quê? São formatos diferentes e mensagens sendo comunicadas diferentes. Eu estou aqui falando, eu estou aqui gesticulando, eu estou aqui apresentando o negócio faz mais de 10 minutos. Um carrossel você lê em 3 minutos no máximo. No máximo, se for muito lento. Então, o tempo ali comigo é muito menor do que um vídeo. Não necessariamente a pessoa vai assistir todo esse vídeo aqui, tá? Mas, ainda assim, eu gero um impacto muito maior na vida dela.
no inconsciente dela. Então, os formatos mais longos, não digo que tem que ser 1 hora, sempre de conteúdo, mas formatos mais aprofundados de conteúdo, mais longos, geram leads mais qualificados. Não gosto de fazer vídeo, aí a sua escrita tem que ser maravilhosa. Seus conteúdos em carrossel tem que ser maravilhosos. Aqueles vídeos rapidinhos, né, de poucos segundos, eles não geram um impacto muito grande. Então, obviamente, não é com eles que vai atrair super mega leads qualificados. Um ou outro sim, mas não é com eles. De fato, não é. Então, o formato conta muito. Então, cuidado com isso. A mensagem tem que gerar impacto. Pode ser um story só, sendo ele bem escrito, entregando bastante valor, onde a pessoa já consegue ter um impacto contigo ali, tu pode transformar muitos leads qualificados ali para a mentoria, chamar a atenção dessas pessoas. Então, tudo vai depender da forma como você está comunicando isso. Vídeos são maravilhosos, escrita, textos também são, mas tem que saber escrever realmente e gerar um impacto, não só visual, tá? Mas no inconsciente da pessoa tem que gerar muito valor para ela. Não é entregar o ouro, até porque não tem como, mas mostrar para ela uma visão diferente sobre algo que você está ensinando ali. E com isso a gente consegue o quê? Concluir essa aula, onde você tem um dever aí de fazer esses conteúdos e começar a testar e mudar a sua forma de comunicar para atrair leads mais qualificados. Quando eu falei que nós não íamos falar aqui de público no gerenciador e tudo mais, porque de fato o que gera impacto de leads é a sua comunicação, é a forma como você comunica, é a especificidade das coisas. O público lá, eu não vou nem comentar, tá? Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui para não perder nenhum outro vídeo. Comenta para me dizer o que você achou, seu feedback. E também pode me seguir lá no Instagram para ficar por dentro de tudo também. Até a próxima aula.